Fica aqui olhando pra ver se vai ficar bom. Não. A boca toda suja. Só vou ver café. Limpa a boca dele. Aí, sai fora, cachorreira. Sai, sai, magrão. Tá vendo eu? Não, Logan. Tá vendo Ele eu? respeitou. Tá vendo eu? Para, Logan. Para, Logan. Logan. Oi. Meu Deus. Meu Deus, é difícil gravar um vídeo assim, né? O sol tá estourado. Uhum. Isso não vai adiantar muita coisa não, né? Né? Não. Deixa eu começar de novo. É pomba, é aquelas... Bom dia, pessoal. Hoje eu tô aqui com meu esposo. Vai lá. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Mirelle. Esse aqui é meu esposo, João Otávio. Esse aqui é o Noah, todo mundo conhece, né? E hoje a gente vai gravar um vídeo de como nos conhecemos, né? Contando a nossa história, um pouquinho da nossa história. Algumas pessoas pediram aqui e eu achei que seria interessante trazer esse vídeo aqui para vocês conhecerem um pouco da gente, né? E um pouco da nossa história. A pena vai voar. Como se ela tá fora da arara? Bom, gente, a gente não fez nenhum roteiro nem nada, porque a gente não sabe fazer isso. E Não, né? a gente só vai contar aqui e tal, bem naturalmente. Vamos tentar, né? Se não ficar bom, a gente apaga. Mas, Não come a pena não, moço. então, como nós nos conhecemos? A gente se conheceu, você não vai falar nada. Vou, tô esperando o momento certo. É porque assim, o João é daqui de Torixoréu e eu sou de Luciara. 670 quilômetros de diferença. De distância. Daqui lá. Daqui é mais. Daqui é 730. Então, assim, muita gente pergunta assim, como vocês se encontraram, né? Então, assim, eu tinha vindo pra Barra do Garças para fazer faculdade. Acho que eu tinha 17 anos. Aí eu tranquei a faculdade no final de 2014 e voltei para Luciara e fiquei 2015 lá em Luciara. E aí, nesse ano eu não estava em Barra do Garças, né? Mas minha faculdade estava trancada lá. Então, eu ainda estava vendo se eu ia voltar ou não para a faculdade. E eu fazia enfermagem. Aí, nesse ano... E eu fazia educação física. O João fazia educação física. E aí, nesse ano, a gente teve um encontro lá em Cocalinho. Um encontro... Um luau da igreja. E aí, a gente foi. E aí, a gente se viu lá nesse luau, né? Eu sei que ele tava lá, sabe? Mas eu não lembro de, sabe? Não lembro exatamente dele lá, sabe? Eu sei que ele tava lá. E aí, depois de alguns meses, eu acho, um mês e pouco, aí teve outro encontro, como é que treinamento de secretário. Um treinamento de secretários em Barra do Garças. Secretárias não, porque eu era secretário. O João era secretário, era o único secretário que tinha, né? E eu não era secretária da igreja, mas aí eu fui cuidando de uma prima minha, a mãe dela era secretária.
E aí eu fui cuidando dela, né? Porque ela não ficava comigo. E aí eu fui pra ajudar, né? E hoje, ela. esse bebê hoje é adolescente. Nós É, estamos velhos. isso. Adolescente não. Quase. Quase. O que é? Tem 10 anos já. Tem mais. Aí, adolescente. Pegou o passarinho, pegou o passarinho. Então, aí eu fui cuidando dela. Eu fui pra Barra do Garças. Pega o passarinho. Aí chegando lá, aí que a gente, assim, Se viu que a gente se viu, sabe? de verdade. De verdade, assim. Porque eu tava saindo da sala com essa prima minha que tava chorando. E eu chegando E ele atrasado. tava chegando atrasado. E aí foi assim, é a primeira vez que a gente realmente se viu, sabe? É engraçado porque quando eu morava na Barra, a gente participou de um pequeno grupo que é um culto da nossa igreja, nas sextas-feiras à noite. E a gente participou de um pequeno grupo na casa de um rapaz da igreja lá. E o João tava e eu tava, você lembra disso? Eu lembro como que é o nome dele? Afonso. Afonso. E a gente tava lá, só que a gente não lembra um do outro, sabe? Eu sei que ele tava lá, ele nunca iria saber disso, né? Mas eu sei que ele tava lá porque eu lembro de falarem assim, esse aqui é o irmão da Emiline, só que eu não lembro nada dele, sabe? E isso já tinha mais de um ano, né? 1 ano e meio por aí. É engraçado, porque a gente já tinha se visto nesses 2 lugares e Não tinha se encontrado. não tinha se encontrado, se não visto, tinha não se tinha visto encontrado. realmente, né? Aí nesse momento a gente se viu, né, João? Uhum. Contei como é que foi. Aí depois a gente foi almoçar, né? No restaurante, que a igreja fez o encontro, daí a igreja pagou um restaurante pra gente ir depois, né? E aí quando chegou lá, eu tava decidida a conversar com ela no restaurante. Só que chegou lá no restaurante eu não encontrei. Você tá lá? Uhum. Eu não encontrei ela lá no restaurante mais. Aí, acho que no mesmo dia, me adicionaram num grupo de Missão Caleb da igreja. Eu acho que eu nem participei de Missão Caleb naquele ano. Participou. Ah, eu Foi participei. aquele ano, É. acho que foi o ano. Que você foi pra Querência e eu Uhum. fiquei na Barra, né? É. Aí me adicionaram nesse grupo e ela tava no grupo e eu peguei o contato dela no grupo e mandei mensagem pra ela. Aí você falou que o seu celular tinha travado. Você não falou pra mim que o seu celular Foi. tinha travado e tinha salvado um número e você não sabia de quem que É, era? não, foi verdade. O meu celular, eu entrei nesse grupo lá, aí o meu celular era um celular bem ruim na época e até hoje. Não. Aí o meu celular travou e ficou um número salvo e eu não sabia de quem que era. Aí quando eu fui ver só na época, eu não sei se ainda tem essa opção ainda, ficava salvo, mas não ficava nenhum nome. Mãe, a menina tava querendo comer as mudas. Ficava só o número de telefone. Aí eu peguei, cliquei, aí eu vi que era o número dela e aí eu mandei mensagem. Foi, aí a gente começou a conversar, acho que isso era eu acho que isso era 2016. Não, era 2015. Era 2015 ainda. Era em agosto, mais ou menos, de 2015. Aí eu lembro que a gente começou a conversar e... Só que assim, ele não... Como é que fala? Não falei em namorar essas Não coisas, falou em né? namorar e nada, a gente só conversava mesmo, assim, a gente ria muito, conversava muito, mas assim, sem tocar no assunto de relacionamento, né? E aí, depois acho que foi 10 de setembro, isso era finalzinho de agosto, aí quando era 10 de setembro, aí ele mandou mensagem pra mim e assim, como é que fala? Ele deixou claro, assim, o interesse dele por mim, sabe? E aí
Aí a gente começou a conversar assim. Como fala? Conversar sobre namoro, sobre essas coisas conversar que sobre namoro. deixar claro que a gente tava Interessado um no outro, né? Verdade. Daí, aí ia ter outro encontro da igreja em Rondonópolis. E aí foi quando a gente se encontrou, assim, pela primeira vez, né? Foi... Agora eu acho que eu não lembro. A data, né? Mas assim, Mas acho que foi setembro ou outubro. Foi no começo de outubro. É, final de setembro ou começo de outubro. E aí lá a gente começou, aí a gente se encontrou, né? E na volta... Eu beijei ela lá. No meio de todo mundo, e a gente passei muita vergonha e tal, né? E aí, na volta, eu fiquei em Barra do Garças, e ele também ficou, né? E, assim, Barra do Garças e Torixaré é bem perto um do outro, né? Então eu fiquei em Barra do Garças com uma amiga, e aí foi lá que ele me pediu em namoro, acho que foi dia, se eu não me engano, 13 de outubro. De outubro. Então, foi por isso que Vocês viram que eu lembro. Então foi dia 13 de outubro, aí ele me pediu em namoro. Aí eu aceitei, foi lá no banquinho da Subway. No Porto do Bahia. Em frente à Subway. E... Tomado por noiva todo lado. Aí eu lembro que quando a hora que ele me pediu em namoro... Olha a boca, menina. Não, para. Jogar fora. Aí quando ele me pediu em namoro lá, aí na hora assim, tinha um hippiezinho sentado assim perto da gente. Aí na hora ele passou, aí ele foi e entregou, ele fez um anel de cobre, de fio de cobre, né, e aí entregou pro João pra ele me entregar. Era um anel com um símbolo infinito, assim. Aí ele falou, você lembra o que ele falou aquela hora? Ele falou umas trem muito doido lá, né? Mas foi legal. Foi muito legal, sabe? Na hora ele falou umas coisas assim bem legais. Falou, tipo assim, que desejava que o nosso relacionamento durasse pra sempre, sabe? E por isso o símbolo do infinito. E aí ele me entregou, aí eu usei esse anel durante todo o namoro, até ele me pedir em casamento. Aí, mas aí eu não tava morando em Barra do Garças, e nem ele, né, e nem o João. Sai logo. Então, aí eu voltei pra Luciara. E aí foi quando eu decidi voltar pra faculdade, né? Sabe? Na verdade, ela decidiu voltar por causa de mim, não por causa da faculdade. Vamos deixar que ela não quisesse voltar pra faculdade. Não, na verdade, sim, ó. Eu tinha feito um propósito com Deus, eu lembro bem disso, assim, de que nessa época a faculdade estava de greve. E aí eu tava, antes de conhecer o João, eu tava na dúvida se eu ia para um ano em missão. Ou se eu voltava para a faculdade, né? E aí eu fiz um propósito com Deus de até tal dia, que acho que foi o dia do encontro lá em Rondonópolis, se a faculdade voltasse de greve, eu ia voltar para a faculdade. E aí ela voltou, a faculdade voltou exatamente no dia que eu tinha pedido para Deus, sabe? Preto. Precisa falar uma coisa séria. Vai quebrar o clima sério, né, velho? Eu já tô preto as pernas. E aí é isso. Aí eu voltei pra Barra do Garças, né? Aí logo depois, passou alguns meses, ele começou a morar lá em Barra do Garças também, porque a faculdade dele era lá. Eu estudava na faculdade particular um ano antes, estudava na faculdade particular lá em Barra do Garças. Daí eu passei pra Federal também. Só que a Federal era tempo integral e a faculdade que eu estudava era período noturno. No período noturno eu tinha um ônibus, tem ainda, que sai de Torixaré
e vai até Barra do Garças. Aí eu chegava em Torixoréu meia-noite, por aí. Só que daí como eu consegui ir pra Federal, além do custo, né? Ficou mais fácil e eu consegui ir morar na Barra também na época. Daí a gente... Agora começou 2016, né? Que você tava falando, né? Começou em 2016. Aí a gente namorou por 1 ano e 10 meses. E aí a gente casou. E a gente falou muito de faculdade aqui, mas a gente não terminou a faculdade. Nenhum de... Faculdade de burrologia. Meu A gente não terminou a faculdade. Antes de casar ainda, eu já tinha desistido da faculdade. Depois que eu casei, eu comecei outra. Mas Você até também, se identificou mais, mas... gostei mais e tudo. Mas aí depois, com 1 ano... E eu acho que quando eu tava com uns 8 meses quando a gente tava com uns 8 meses de casado, eu engravidei do Noah, né? Nós engravidamos. Porque eu senti as mesmas dores, que ela até no parto sentia as dores, né? Não foi, Noah? Aí, viu? E aí, nós engravidamos. Aí depois eu ainda continuei a faculdade, mas depois eu vi que não era isso que eu queria pra mim e tal. Então, eu tranquei a faculdade e o João, ele parou a faculdade logo que a gente casou também. A faculdade de Educação Física. 3 anos. Né? E é isso, e agora acho que com uns quase 6 anos, né, quando a gente estava no começo do ano. Não, e tem uma coisa também que quando eu falava assim de casar, eu falava que eu não iria usar terno, né? Não iria usar terno nem no dia do meu casamento, né? E aí não usou. Não usei terno no meu casamento. O casamento foi na praia. Foi bem legal o casamento. Talvez algum dia ele possa fazer um vídeo mostrando, talvez as fotos, os vídeos, né? Isso, eu posso fazer um vídeo mostrando as fotos, os vídeos que eu tenho do casamento. Não é nenhum vídeo profissional, mas assim, dá pra mostrar, assim. Sentir a vibe. Porque foi muito legal, assim, foi muito bom o nosso casamento. Foi muito, assim, não é porque foi nosso casamento, não, mas assim, foi... Casamento baixo custo. Foi um casamento diferente, assim, a gente casou na praia, a gente não gastou quase nada, né, no nosso casamento. Foi tudo feito por nós, pela nossa família. Todas as pessoas que estavam ali no dia do casamento também foram poucas pessoas, assim, até também nós não tinha também condição nem financeira de convidar muitas pessoas, mas todas as pessoas que foram lá foram pessoas que ajudaram, né, em alguma forma contribuíram também ali no casamento. Eu acho que até por isso foi tão especial e tão legal, porque as pessoas se sentiram muito emocionadas, até porque eu acho que quando você chega num lugar que está tudo pronto, não tem ali você não cria sei lá, um vínculo com aquele lugar. Quando a gente chegou lá na praia, praticamente todos os convidados, a praia estava limpa, não tinha nada. E aí um foi ajudando a fazer o banco, que foi de madeira. O altar. Aí fazia o altar, fazia aquela estrutura em volta do pergolato, tipo um pergolato, não sei como é que chama, aquela estrutura ao redor do altar, assim, de bambu. Aí o tio da Mirelle tirou o bambu, aí outro foi e fincou o bambu lá na praia, outra pessoa colocou aquele negócio branco. E foi bastante... Minhas primas fizeram o doce, o o bolo. Que a Mirelle queria, naked cake. Até hoje tem saudade do bolo. Que as pessoas dizem que não comem no dia do casamento, mas a Mirelle já quase se matou de tanto comer. Isso é muito legal. Foi muito bom, assim. Então, se vocês a quiserem... Mirelle entrou, ao invés dela entrar assim de chegar de carro, alguma coisa, ela chegou numa canoa, assim, foi bem legal. Foi bem legal. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que a gente pode mostrar pra vocês como que foi, como que a gente fez também pra fazer assim, né? Foi bem diferente, foi bem contra o esperado, assim, dos casamentos.
Nossa família até ficou meio assim, né? Meu Deus do É, céu. minha mãe falou, menina, desiste desse lugar. Minha mãe falou várias vezes pra mim desistir do lugar. Mas na hora deu tudo certo, deu muito trabalho, assim, pra todo mundo chegar lá e tal, mas assim, valeu muito a pena. Eu tenho uma tia que trabalha na Assembleia Legislativa lá em Cuiabá. E aí passou um tempo, ela ligou, né, Mirelle? Ligou, falou com a gente. Falou que uma pessoa lá da Assembleia tinha falado, nossa, o casamento de vocês foi do sobrinho seu, foi lá em Luciara. Aí ela falou, foi. Aí ela falou, nossa, marcou muito a cidade, não sei o que. Tipo assim, nem, a gente nunca esperava isso, né? É, a gente queria uma coisa simples e tal, mas que fosse a cara da gente, sabe? E a gente é meio diferente mesmo. Então é isso, eu acho que deu pra resumir um pouco da nossa história, de como a gente se conheceu, né? E eu acho que resumidamente é isso. E espero que vocês gostem desse vídeo. Né, Se inscreva e dá like com o pé, ó, com o pé preto. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.